do titular da conta e o número de ligação. Pronto, rapidamente você receberá a conta solicitada. Para ter ainda mais facilidade, cadastre-se na conta digital e na função de débito automático. Você também encontra todos esses serviços no aplicativo Cliente Águas e no nosso site, na agência virtual. Toda a riqueza da cana-de-açúcar é transformada em sonhos pela Coagro. Sonhos de quem produz, de quem trabalha e de toda uma região que cresce e se desenvolve. Coagro, gerando muito mais do que renda, mais que desenvolvimento, gerando esperança. Coagro, referência na produção de açúcar e etanol. Oito horas 15 minutos em Campos, de volta com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM, em 98,3, ao vivo lá no Face, no YouTube. Daqui a pouco esse programa estará em podcast, que aí você ouve na melhor hora do dia, quando você quiser. Daqui a pouco também, logo mais, né, às 17 horas, teremos reprise na Plena TV. Tempo em Campos parcialmente nublado, o sol apareceu um pouco mais cedo, agora vai... com predominância aí das nuvens. Ontem chuva forte aqui na região, né? Em Campos teve uma região da área central que choveu, uma parte do centro choveu, outra parte dessa área, né, da Pedra que não choveu, e onde choveu muito, né? Vários transtornos. São João da Barra, devido a um raio também numa subestação, acabou ficando sem energia por mais de 12 horas. Parte do município já está lá no portal folha1.com.br. Enfim, hoje a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia não traz temporal, traz raios, traz aqui trovões e possibilidade de chuva, mas diminui a previsão aí de chuva forte. A máxima para hoje é de 31, mínima de 24. Agora faz 28 graus aqui no centro. No oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, estamos conversando com Jefferson Manhães de Azevedo, professor e reitor do IFE Campos e pré-candidato a prefeito de Campos pelo PT. Eu chamo o Aloysio Abreu Barbosa para fazer a gentileza de abrir esse bloco aí, por favor, Aloysio. Primeiro, você falou, Nogueira, que hoje não deve chover não, né? Não, segundo o Instituto Nacional, tem chuva, mas não temporal. Porque eu acho que deve chover hoje sim, porque hoje o Maurício Batista conseguiu chegar na frente do Dona Sebastiana aqui. Aquela então, é porque a mamãe estava sem luz lá, coitado. É a chuva. Então, acho que hoje deve chover. O Maurício hoje chegou primeiro. Chegou primeiro porque lá em Gruçaí estava sem energia, Luiz. Sim, mas fato, chegou primeiro. Então, como o Maurício tem tomado aí um 7-1 de Dona Sebastiana aqui pelo ouvinte mais e telespectador mais assíduo do programa, hoje preciso admitir que o Maurício fez um dos 7 do Brasil, né? Marcou hoje, chegou antes. Temos também aqui o André Samuel Antônio. Olá, boa tarde, ligado de Moçambique. Obrigado aí pela audiência. Moçambique, país africano de língua portuguesa. Jafim, vamos lá. O presidente Lula tem dado muitas declarações consideradas polêmicas, né? Consideradas não, declarações polêmicas. Até pelo nível de reação que geraram, claramente elas foram polêmicas. E muitas delas também consideradas pelos analistas como evitáveis, né? A que causou maior ruído agora, não foi a única, mas que causou maior ruído recentemente, foi ele, falou de Moçambique, da África, ele também no continente africano, em Addis Abeba, capital da Etiópia,
denunciando os crimes de guerra cometidos por Israel na faixa de Gaza, em uma resposta desproporcional aos crimes de guerra praticados pelo Hamas ano passado. Comparou aquilo com o que Hitler fez com os judeus. Isso gerou... Eu me lembro que quando eu ouvi a declaração, eu ouvi ao vivo. Não sei se vocês vão notar, e quem notou, eu peço que reveja o vídeo. Tem 2 jornalistas estrangeiros que estão com ponto, ou seja, eles estão com tradução, eles não falam português, à esquerda. Lula está no púlpito, eles estão aqui à esquerda. E eles, quando o Lula fala aquilo, dá aquele delay da tradução, quando chega, eles claramente olham para o outro, assim, espantados com aquilo. Marcou muito isso. E depois houve a repercussão que houve, logicamente que o governo Netanyahu é um governo que se associou à extrema-direita e ao fundamentalismo religioso judeu para poder fazer maioria no parlamento, a democracia parlamentarista, né? Então, ele sempre foi da direita secular, ele se aproximou mais da extrema-direita. É a 6ª vez que é premier de Israel, né? Se aproximou da extrema-direita, de grupos fundamentalistas religiosos, partidos fundamentalistas religiosos, e esse governo dele agora tem sido muito marcado por isso. Mas é um político hábil, aproveitou isso, respondeu a Lula no mesmo dia, foi no domingo retrasado, e a partir daí o seu chanceler, o seu ministro das Relações Exteriores, Israel Katz, passou a fazer provocações a Lula e respostas, cobrando pedido de desculpas. Isso já a partir na segunda-feira seguinte, onde ele marca Lula no X Twitter, né? E escreve não em hebraico e não em inglês, mas em português. Houve várias manifestações da comunidade judaica, inclusive de lideranças progressistas, como o Milton Bonder, de São Paulo, rabino, que votou em Lula. Enfim, várias declarações de repúdio, e afetou as relações do Brasil com Israel, que sempre foram muito boas. Você falou do ex-presidente Nilo Peçanha. Um pouco depois veio Oswaldo Aranha, né, nos anos 40 e 50. Sempre foram muito boas, desde que Oswaldo Aranha assinou a criação do Estado de Israel como presidente da ONU em 48. Como é que você vê isso? Aloysinho, eu quero ressaltar as atitudes corajosas do presidente Lula frente a essa carnificina com amontoados de crimes de guerra, de uma relação desigual, onde ontem nós testemunhamos pessoas sendo assassinadas no desespero da fome. 30 mil pessoas mortas, assassinadas, 1 milhão de pessoas deslocadas, tudo isso crime de guerra. Quero dizer, crime de guerra. Pegar qualquer critério internacional, isso é caracterizado como genocídio, porque é desproporcional, porque genocídio o tratado internacional, ele diz o que é o genocídio. Mas, infelizmente, nós estamos num tempo que o mais importante é a disputa política, especialmente a repercussão aqui no Brasil, que provavelmente não foi a mesma no mundo inteiro, na mesma intensidade. É muito triste ouvir de um ex-embaixador brasileiro em Washington que a economia americana nunca foi tão bem nos últimos 3, 4 anos por causa da guerra na Ucrânia, guerra agora em Gaza, porque vende armamento, pega dinheiro do Tesouro Americano, do Tesouro Europeu e passa para as empresas que têm só interesse em vender armas. Isso está sendo denunciado. Gustavo Petro, ontem, presidente da Colômbia, fez uma manifestação também dura, agora, ontem. E é preciso chamar a atenção da humanidade que o que está acontecendo é de uma crueldade,
é de uma desumanidade. E se não frear esse governo extremista de Israel, a gente não tem ideia, porque para alguns, ontem, o ministro de Segurança Interna de Israel, ele falou que ele sempre defendeu que os palestinos não devem receber ajuda humanitária básica, enquanto não houver a devolução dos sequestradores. Eles não se importam para essas pessoas, Devolução dos reféns, né? Hã? Enquanto não houver devolução dos reféns, correto? Isso, exato. Para eles, os palestinos são bichos, são pessoas, não são seres humanos. E nós tivemos... então, assim, agora, lógico que tocar em determinadas feridas históricas, como o que aconteceu lá pelo nazismo, que inclusive esses que defendem, né, o governo de Israel, lembrar, não é o povo de Israel, não é o povo judeu, que inclusive, acho que a maioria não está nem lá em Israel, está no mundo, né, diferente de um governo que tem que ser denunciado. Então, quando nós tivemos um genocídio de proporções do Holocausto, também na África, com mais de 10 milhões de congoleses que foram assassinados. Então, assim, nós temos traumas na história da humanidade muito fortes, que eu acho que eles não devem ser usados e tocados, e sempre quando tocar tem que ser de uma maneira com muito cuidado. Mas compreendo que, às vezes, e eu olhei o discurso, na verdade, eu sou uma pessoa que faço muitos discursos de improviso, e às vezes quando a gente fala alguma coisa, e às vezes chama atenção, e eu percebi que o presidente Lula, quando ele menciona, dizendo que o que está acontecendo em Gaza, isso é de uma dor enorme, que isso, historicamente, aí provavelmente, eu estou aqui tentando provavelmente, né? Ele lembrou, não, mas o Holocausto foi alguma coisa que aconteceu que foi muito forte, e ele cita isso, e eu estou falando de quem fala de improviso, esse é um problema. Agora, a fala do presidente é importante, mas diminuir a coragem, a denúncia, a necessária denúncia que o mundo precisa ter, e boa parte das lideranças mundiais apoiam a postura do presidente Lula, apoiam, inclusive no G20 aqui, que aconteceu semana passada, vários países solidários. É lógico que isso é inadequado você comentar, mas longe de eu ver cristão, que se diz cristão, defendendo o governo de Israel, pelo amor de Deus, isso é de uma desumanidade, não tem referências, porque a gente não pode comparar dramas históricos e dores tão avassaladoras. Então, assim, não se deve falar do Holocausto e nessas comparações, porque nós não podemos comparar as coisas, né? Então, assim, eu acho que o presidente Lula está sendo muito corajoso, inclusive agora, ontem, frontalmente com relação a Netanyahu, frontalmente com relação a ele. E dentro de Israel ele não tem um apoio mais, né? E ele está tentando, como todo extremista, né, de usar o que está acontecendo lá para tamponar os esquemas de corrupção que ele está vivendo lá, de mudança que ele queria fazer no Supremo Tribunal lá de Israel, para ele poder se perpetuar no poder e não ser punido por corrupção. Então esconde, em nome disso, ele usa o temor, o medo, equívocos históricos para poder se justificar. Eles estão fazendo um extermínio de pessoas lá em Gaza. Isso, e não é agora. Isso é a fotografia. Agora, o vídeo é muito ruim. São 15, 20, 30 anos. Né? Eu vi um documentário na Rede Globo, né, falando na Globo News, mostrando a juventude da Palestina. Os jovens todos parados nas ruas, olhando para o além, porque não tem oportunidade de emprego, não tem perspectiva de vida. Imagina o que acontece com as pessoas que não têm futuro. E o futuro deles, né? E mais. É bom lembrar que o Hamas foi muito interessante para o governo extremista de Israel por um tempo, para boicotar o governo palestino, a autoridade palestina. Então, uma área está com o Hamas incentivado por baixo dos panos, porque era interessante para minar o outro lado da autoridade palestina.
porque esses extremistas mataram aqueles que queriam a paz. Nós tivemos assassinato em Israel, né? Prêmio Nobel de Israel assassinado porque queria a paz. Então eu quero que seja reconhecido o Estado palestino, desculpa, de Israel, mas eu não reconheço o outro. Então, assim, eu acho que é muito desproporcional a narrativa que é do jogo político mais perverso que a gente está vivendo hoje, da polarização no Brasil e no mundo, né, diante do que nós estamos vivendo. Eu, na educação, tem 3 características muito importantes que a gente tem que desenvolver nos alunos: a curiosidade, a criatividade e a empatia. O governo de Israel extremista não tem empatia pelo povo palestino, inclusive acusa o povo palestino de ter eleito o Hamas, como se chegasse para o pessoal aqui da Cidade de Deus e dissesse assim: olha, meus amigos, o problema da milícia aí que está aí, ou do tráfico de droga, para matar, nós vamos matar todo mundo da Cidade de Deus, que vocês compactuam, porque tem uma milícia aí e vocês compactuam. Um cidadão comum, um jovem, um senhor, uma senhora, como é que ele vai se colocar frente, né, a um grupo terrorista, né? E o Estado de Israel é um Estado que também tem características terroristas. E é muito ruim, porque eu estou matando indiscriminadamente. Isso é crime de guerra. Vários crimes de guerra estão em curso e isso precisa continuar sendo denunciado. E isso é completamente desproporcional por uma fala que lembra, porque não está escrito. Se tivesse escrito, aí sim é grave, porque quando a gente fala, a gente percorre uma rede neural no nosso pensamento. Quando a gente escreve é uma outra. Tanto é que você, às vezes, pensa num discurso, mas quando você vai escrever, você vai para um outro caminho. Porque você pensou, amadureceu, porque as estruturas são diferentes na nossa relação de construção de conhecimento. Então, o que o presidente, de maneira desnecessária, de maneira que provavelmente ele vai tomar muito cuidado numa próxima vez, mas não foi proposital. Ele não está com aquilo construído. Ele lembrou que ele estava falando de Gaza, mas também o povo judeu sofreu algo muito grave na sua história. Então ele puxa isso, mas a fala é isso, né? Agora, as pessoas não estão preocupadas com isso, estão preocupadas com a disputa política, com a narrativa. Nós estamos no tempo não dos fatos, no tempo da interpretação dos fatos, da narrativa dos fatos, sem compromisso nenhum. Então, Lula é muito corajoso em ser um líder mundial que fala de frente, sem medo, e continua dizendo. E agora vários vão acompanhá-lo, né? E especialmente depois de ontem. A ONU já condenou. E o mundo inteiro está condenando. Então, é o jogo político que se coloca desproporcional. Desproporcional. O que está acontecendo em Gaza hoje, uma carnificina, uma desumanidade, tem que parar. Não é assim. Não é assim que a gente faz aqui no Rio de Janeiro, que você entra numa comunidade e mata 30, 40, tem um monte de gente que celebra. Nós tivemos um governador impeachmentado que ajoelhou na ponte Rio-Niterói. Eu estava lá preso no trânsito nesse dia, que gelou na cabecinha, porque é assim, porque são não pessoas. Mas ninguém olha a história de como se constitui essa sociedade tão desigual, onde os bilionários do mundo ficaram ricos nos últimos 3 anos, os 5 maiores bilionários dobraram a sua fortuna e 60% da humanidade ficou mais pobre, né? Isso que aconteceu agora de 2020 para cá. Nós vamos ter o primeiro trilionário daqui a 10 anos, provavelmente o Musk, né? E vamos levar 230 anos para começar a diminuir a pobreza. Esse mundo desigual, esse mundo sem oportunidades é que gera essas estruturas de raiva, e se forem alimentadas pelos líderes, pior ainda. Então, Lula é corajoso em fazer essa denúncia, e eu me sinto muito contemplado como um brasileiro que não se envergonha de fazer a sua denúncia frente ao que está acontecendo. Estão matando crianças. Se isso não sensibiliza os nossos irmãos, me desculpa, a empatia humana acabou, é cada um para si, e a vida vai ser muito pior. É bom lembrar também que Hamas matou crianças também, né? É uma história sem santo. Como todo dia. Não, lógico. É um grupo terrorista. É um grupo terrorista. Mas assim como a Al-Qaeda, que foi conveniente para os Estados Unidos. Viva, né? Matou criança queimada viva, o Hamas.
Uma coisa não justifica a outra, mas... Lógico, não justifica, e isso é tipificado como crime de guerra. Eu não posso culpar a população, as crianças... A Luizinho, você deve ter visto. Eu vi um pai desesperado. Tem várias cenas, um pai, 3 meninos, perdeu a esposa, um filho deficiente físico, carregando desesperado, porque não sabe como ele vai se locomover, com 3 crianças, levando, desesperado, tem que se mover, não tem comida. Ontem que nós vimos, gente, cenas de um desespero humano, não tem comida. Então, assim, como vai ser a sequela disso? Nós estamos matando pessoas que estão morrendo mesmo, e estamos matando pessoas que vão continuar vivas. Crianças que vão continuar vivas, completamente comprometidas com seu futuro, com tudo. Acabou. O governo de Israel conseguiu fazer o que talvez era o sonho. Alguns extremistas celebram o que está acontecendo lá. Vamos aproveitar e vamos exterminar logo tudo. Esse é o olhar dos extremistas do governo de Israel, não significa todo o governo, de uma ala muito importante, onde tem uma influência grande pelo próprio primeiro-ministro. Então, não se pode fazer, e é desproporcional. Isso não vem justificar o Hamas, não pode ser assim. Né? Eu não posso entrar numa comunidade e eu começo a exterminar todas as pessoas. Eu moro aqui do lado da Tiragosto. Né? Então, em nome para acabar com o tráfico de drogas aqui, eu vou lá e extermino todas as pessoas. Não pode fazer isso. Não é assim. Usa inteligência, usa outros artifícios, boicota quando isso vai começar, trava a questão financeira. Então, você não pode. É lógico que você não... Ninguém... a legítima defesa, igual na vida. Né? Eu não posso, se eu fui afrontado, eu vi a minha filha sendo violentada ou alguma coisa assim, imediatamente a primeira ação que a gente faz de proteção, às vezes faz uma bobagem na vida e vai responder o resto da vida. Outra coisa é premeditadamente. Durante um mês, eu vou lá naquela comunidade onde aconteceu o fato com a minha filha e sai matando um por um até achar quem de fato matou, porque a pessoa não quis falar, ela é cúmplice. Não pode. Isso não pode. Não pode. Então, essa é a denúncia que o presidente Lula está fazendo, com coragem de estourar a bolha. A bolha que fica passando pano em cima de ações dessa natureza. Completamente, bom, eu não posso comparar com outras tragédias. Então é isso que eu tenho. O presidente Lula está de parabéns pela ousadia. E, naturalmente, não se deve comparar tragédias humanas, porque a gente não são comparáveis, são coisas distintas e não devem ser tocadas, porque machucam muitas pessoas, tem muitas memórias negativas, aqui na África e em vários outros lugares, famílias traumatizadas, histórias traumatizadas, né, dizimadas. Então, não se deve, entendo eu que não se deve, mas não foi esse o eixo do discurso do presidente Lula. Muito distante disso, muito distante disso. Só para lembrar que quem furou a bolha não foi o presidente Lula, foi a África do Sul, que enviou para o Tribunal Penal Internacional de Haia, com apoio do Brasil e de vários outros países, uma acusação formal contra Israel por genocídio, que vai ser analisada. Quem vai poder dizer que é crime de guerra, eu acho que não parece restar a menor dúvida. Quem tem, segundo pelo tratado que você citou, o Tratado de Roma, quem tem jurisdição para julgar se foi genocídio ou não, o Tribunal Penal Internacional de Haia. E está lá a ação. A África do Sul entrou com apoio de vários países, inclusive o Brasil, mas foi quem de fato furou essa bolha. E o termo que você usa, carnificina, é bom lembrar que na quinta-feira anterior à declaração de Lula, foi usado pelo segundo homem do Vaticano, falando em nome do Vaticano. Usou esses termos, carnificina. E é de fato que ocorre, o que ocorre na faixa de Gaza. Agora, vamos de um lado para o outro. No domingo, Lula em Addis Abeba, no domingo seguinte, Bolsonaro na Paulista. E realmente mostrou que tem uma popularidade muito resiliente, né? Segundo estimativas da PM, do governador aliado de Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, teriam de 700 a 850 mil, porque 700 é só na Paulista e 150 nas zonas adjacentes. Perdão. E um estudo da USP
que vem sendo feito há alguns anos por uma pessoa muito séria, que é o Pablo Hortelado, professor da USP, filósofo, trabalho de campo sobre eleições, manifestações, através de um programa de inteligência artificial, um drone tirando foto, estimou em 185 mil. 12% para mais, 12% para menos, né? Então pode ser 200 mil, 150 mil, né? Mas estimou em 185 mil. Qual que é sido o número? Foi muita gente. E é difícil supor que político brasileiro seja capaz de levar tal quantidade de gente para a rua, sobretudo apeada há mais de um ano do poder. Como é que você enxerga essa popularidade de Bolsonaro, que de fato existe, e ela é tão resiliente que ela não parece ter sido afetada pelas várias investigações que contra o presidente, generais próximos que participaram do seu governo, e outros militares, também Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, né, da tentativa de golpe de Estado no Brasil, que de fato existiu, mostrou sua face em 8 de janeiro de 2023, e o próprio Bolsonaro, no discurso que faz na Paulista, segundo fonte da própria Polícia Federal, dá elementos para reforço dessa condição de investigado, onde ele admite finalmente saber da minuta do golpe, que ele tinha negado antes de saber, admitiu, né, que foi encontrado na casa de Anderson Torres, quando Anderson Torres foi preso, e também pedindo anistia para os presos, que mostra uma ligação direta entre ele e os presos pelo 8 de janeiro. Como é que você vê? Eu acho que o que aconteceu na Paulista no domingo ratifica o que vários analistas, inclusive com livros publicados, trabalhos publicados, que o Brasil, assim como o mundo, está ficando polarizado. E uma polarização que ela ultrapassa o limite do debate político. Ele vira praticamente uma identidade. Nós estamos tratando de pessoas que se pertencem e se percebem, coisa que nunca aconteceu na política brasileira, aconteceu em outras áreas, no campo religioso, muitas vezes até no campo da torcida de futebol em alguns espaços. Você se identifica e o outro é completamente estranho a você. Então, a gente sai um pouquinho do racional e vai para um campo que é um campo muito, muito delicado. Então, a polarização no Brasil ela está se tornando, está cristalizando, com pessoas que se identificam de um lado e do outro de maneira difícil de dialogar, inclusive em muitos casos, né? Olhando o outro como alguém que ameaça a minha identidade, né? Então, assim, esse é um campo do que nós estamos vivendo. Então, o que aconteceu na Paulista mostra que o campo da extrema-direita e de pessoas que comungam, né? E aí, numa perspectiva de algumas bandeiras, muitas delas importantes, né? E que são usadas para fortalecer essa identidade, está muito claro, há uma força política, há uma vitalidade da extrema-direita no Brasil, forte, viva, vai ser importante nos debates locais das administrações públicas, agora em 2024, se preparando para o grande debate de 2026. Isso é claro. Agora, quais são as intenções? O que pelo discurso do presidente, os analistas começam... Qual a intenção que ele motivou e motiva aquele conglomerado, com Silas Malafaia chamando, né, a população, né, de irmãos evangélicos, né, um segmento expressivo, e outras forças, né, que financiaram muitas delas o que aconteceu em 8 de janeiro, que culminou em 8 de janeiro, né, no histórico. Então, assim, o que nos parece, o que vem sendo analisado, é que o que o Bolsonaro quer, ele quer uma anistia, né? Ele foi pego com todas as provas, então, não só em esquema de joias, coisa
corrupções pessoais, né? Não é nem institucionais, pessoais, coisas que você vê, a gente... É algo assim lamentável da maneira como se faz, né? Mas foi o que mostra, né? Indícios, né, da forma como lida com a coisa pública, né? Então, o descompromisso. Ele quer uma anistia. Ele fala em nome das outras pessoas para ganhar simpatia desse grupo, mas ele vai fazer aquilo que ele sempre quis para sua família, né? Primeiro a minha família, em nome da família, mas primeiro a minha família. Então, se isso lida com miliciano, se lida com cara que está desmatando a Amazônia, não importa, tem que ir no benefício da minha família. Então, ele quer um salvo-conduta para fazer em nome de uma pactuação. Ele está querendo isso, mas isso não vai mudar. O Supremo Tribunal, a Justiça, está muito empenhada. A Polícia Federal, eu estava vendo uma reflexão de um professor, e ele dizendo o seguinte, está igual, a Polícia Federal está numa luta de jiu-jitsu com o grupo do Bolsonaro, né? Está cada vez mais travando, né? E ele não vai sair, é desespero, aquilo ali é sinal de desespero para conseguir fazer uma liberação, porque tudo indica que o ex-presidente Bolsonaro está muito próximo de ser preso, ele e um conjunto de outras pessoas responsáveis por os desmandos nesse país, responsável por um golpe nesse país, com trama de morte para matar o Alexandre de Moraes, com tramas de prender o presidente do parlamento brasileiro, coisas perigosíssimas, né? Pessoas que aparelhou o Estado para ficar monitorando os seus opositores com dinheiro público, foi para Israel para conseguir. Por que o Eduardo Bolsonaro foi acompanhando em 2 ou 3 missões para Israel que nós vimos, né? Não foi para melhorar as relações com Israel, foi para comprar o software espião, para pegar a BIM e instrumentalizar, para não ter mais debate político, monitorou a justiça, monitorou a política, monitorou jornalista e qualquer voz dissonante, inclusive aliado, né, que a gente sabe que o jogo, né, é pesado entre eles também. Então, assim, isso tudo está vindo, vai ser um conjunto de ações, e ali, para mim, foi o último suspiro, para mostrar, sim, tem uma vitalidade, o movimento ainda é consistente, merece, a questão da democracia brasileira não está vencida, a questão do que nós vivemos não está vencido, e nós vamos precisar fazer este embate político, educacional, formar cidadãos, alertar as pessoas, constituir as pessoas para que vivam a democracia, porque sem democracia não há direitos, né? E sem direito não há liberdade. Né? Então, eles, em nome da liberdade de expressão, tiram a liberdade das pessoas. Né? Em nome de dar o pão a todos, eles retiram a liberdade e não dão o pão. É o que a gente vê no mundo, seja na extrema esquerda, seja na extrema direita. Autoritarismo, ditadura, só faz com que o país vá para o buraco. Seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista social. Olha na América Latina, olha no mundo. As histórias das ditaduras não são exitosas. Parecem exitosas no primeiro momento, mas sempre traz máculas profundas. E para retomar isso, quantas lideranças nós perdemos no Brasil? Como o Brasil poderia ser diferente, né, do que nós vivemos aqui no nosso país, na ditadura militar e tantos outros países? Então, assim, eu sou um defensor da democracia, um defensor dos direitos humanos, o defensor, né, de um desenvolvimento sustentável, inclusivo, que preserve o ambiente, mas que olhe para as pessoas e o equilíbrio das pessoas. E é por isso que me motiva muito entrar num debate político para além do campo da educação, porque, infelizmente, esse debate está mais vivo do que nunca. Nós temos que ter homens e mulheres corajosos que se dispõem ao enfrentamento da cidadania, político nesse Brasil. E eu sempre falo, né, a educação é muito mais transformada de fora para dentro que de dentro para fora. Então eu tenho
como missão, como compromisso de vida, né, entrar nesse debate para poder fortalecer uma educação que seja transformadora de vidas, de pessoas, mas que tenha uma sociedade inclusiva, com liberdade de fato, mas que a minha liberdade, ela não possa ultrapassar a sua liberdade. Nós convivemos em sociedade, nós não somos pequenas ilhas, nós somos comunidades. Esse senso de comunidade está faltando muito. Nós temos guetos hoje, nós temos estruturas que o outro, eu não me reconheço como brasileiro, o outro não é brasileiro, o outro é uma não pessoa. Tanto é que se tiver uma operação lá que extermina muitos, alguns vão torcer por isso. Não todos, naturalmente, e eu não tenho dúvida que aqueles que votaram no ex-presidente Bolsonaro, não são todos eles bolsonaristas. Quando a gente fala bolsonaristas, são os extremistas. Assim como tem extremistas também no campo progressista da esquerda. Nós temos extremistas, né, em todos os campos. Né, e o extremo é muito difícil, porque ele não ouve, ele só fala. E isso é difícil, porque ele não compreende que o outro tem alguma coisa para contribuir para mim. Então, o outro só me ameaça. Então, eu não converso. Como trazer essa discussão de uma forma que isso também não interfira no pleito municipal? Você é candidato pré-candidato pelo PT, né? E numa cidade que se mostrou bastante bolsonarista, mas que você não faz, mas esse é o termo, né? Como é que você vê isso? Como é que você acha que tem espaço para a sua pré-candidatura num cenário tão bolsonarista como é Campos? O Rodrigo, primeiro dizer que o Partido dos Trabalhadores, o PCdoB, Partido Verde e um conjunto de outros partidos que eu tenho certeza que vão estar junto com o PT nesse debate, né? Não necessariamente sou eu o candidato, eu sou um possível candidato. Nós temos a nossa deputada Carla Machado, que tem um legado importante, né? Uma memória importante, um carinho importante da população. Então, as forças políticas, elas vão se unir na perspectiva, não é uma defesa do Lula ou do Bolsonaro, é defesa das prioridades, das bandeiras. O que eu acredito? Política é isso. Achar que num debate municipal você não vai falar sobre prioridade, e eu já dei um exemplo, né? Tem, para uns, prioridade é fazer recapeamento na cidade. Para outros, prioridade é construir casas populares. Então, são prioridades. Então, o que nós vamos para um debate, e que isso faz um debate da administração municipal, o que você vai priorizar com recurso público? Né? O que você, olhando para essa cidade, a partir das suas crenças, da sua história, da sua militância, da sua experiência de vida, das bandeiras que aqueles que estão ao seu lado defendem, o que nós vamos valorizar? Nós vamos valorizar a agricultura familiar, onde tem mais emprego, diversificação da agricultura, ou nós vamos priorizar a concentração de culturas, que sempre são poucos os beneficiados, né, e os donos dessa agricultura, eles são mais beneficiados. O que nós vamos discutir? Não é necessariamente um sem o outro, mas o que eu vou colocar mais força? Na educação. O que é importante na educação? É uma educação que, de fato, vai transformar a vida das pessoas, de tempo integral, né, onde os mais pobres e os filhos dos trabalhadores e das trabalhadoras vão poder ter um tempo maior para se dedicar à formação, como acontece na classe média, na classe rica, né, porque vai para a escola, fica 4 horas todo mundo, 4, 5 horas. Mas o filho da classe média, classe rica, ele vai para casa, tem uma aula de futebol, de apoio pedagógico, o pai e a mãe ensinam na escola, e o menino mais pobre não. Então, e depois no final da vida eu quero que eles disputem vestibular com a mesma competência. Então, a questão da escola integral, com uma série... Então, esses são princípios que nós vamos discutir. Então, não necessariamente é Lula, Bolsonaro, extrema-direita, extrema-esquerda, mas quais são as bandeiras, as prioridades, o eixo central do meu debate público? Por exemplo, né, quantas pessoas que vocês conhecem que moram em Macaé e trabalham em Campos? Agora, provavelmente conhece poucos. Se você olhar quantas pessoas de Campos moram em Campos e trabalham em Macaé, são inúmeras.
Porque Campos não tem um mercado de trabalho que consiga absorver as pessoas qualificadas. Isso é estrutural, e não mudou nos últimos 25 anos. Mesmo com mais de 33 bilhões de royalties aqui, nós não mudamos essa estrutura. Campos tem uma economia, infelizmente, estruturalmente frágil. Então, esse vai ser o nosso debate. Como é que é um dia depois dos royalties? Nós estamos diante de uma oportunidade de novo de royalties. Mas não vai acabar. E nós vimos o que é. São 6 anos sem royalties aqui nessa cidade. Nós vimos o que foi. Mas a decisão A ou B, não. Sem dinheiro aparecem as decisões. Com muito dinheiro você não aparece. Porque você vai gerir alguma coisa que tem muito dinheiro, você não percebe os erros. Porque é tanto volume de recursos. Mas o que eu estou fazendo com o recurso? Eu estou preparando o futuro? Eu estou guardando para o futuro? Ou eu estou gastando tudo que eu tenho por uma disputa eleitoral? Porque eu quero alçar outros postos? Porque esse é o modelo da nossa cidade. O modelo da estrutura política da nossa cidade é esse. Eu quero primeiro o que eu tenho, eu vou usar, vou endividar para o futuro e os outros que resolvam. Né? Eu vou postergar os problemas para o futuro. Então, assim, nós temos problemas gravíssimos, estruturais nessa cidade, e é isso que nós vamos trabalhar. Você compara, é lamentável, Rodrigo, você compara, o ISS de Campos hoje é menor que o ISS de São João da Barra, o município com 36 mil habitantes, é menor. ISS, ele é um instrumento que mostra um pouco da dinâmica econômica, e é 5 a 6 vezes menor do que Macaé. Nosso IPTU aqui foi o que mais cresceu de 2005 para cá, mais de 1.200% de crescimento de IPTU. E a arrecadação de IPTU hoje é a mesma de ISS. Você vai em São João da Barra, 80% é ISS, 10% ou 15% é IPTU. Você vai em Macaé, 75% é ISS, é da economia. 15%, 10% é do IPTU. O IPTU é extração da poupança da população. Então, nós temos estruturalmente uma economia muito ruim. Conversa com o empresário do centro da cidade ou de qualquer outra região. Estão dizendo que o Campos está crescendo 7,6% em 2022, parece até um crescimento da China, né? Mas foi o município que menos cresceu do norte fluminense. Na verdade, não cresceu. Está voltando a 2019. Enquanto o São João da Barra está 60% maior do que em 2019, Campos está 3% menor. Só Campos e São Francisco, no norte fluminense, são menores. A economia ainda não voltou em 2022 os níveis de 2019. É isso que precisa ser dito. Então passa uma ideia que eu estou fazendo um esforço muito grande para mudar essa realidade. O PIB de Campos está entre os 5 maiores do Brasil, graças às políticas da prefeitura. Não é verdade. Não é verdade. Então, isso é por causa da exploração de petróleo que essa contabilidade entra para a nossa economia. E está sendo reproduzido na mídia na íntegra. Falando, olha, nós nunca arrecadamos tanto, arrecadação própria. Olha, me desculpe, 48% não é verdade, é 16%. Somos dependentes dos royalties, estamos mais livres dos royalties. Não é verdade. Se for isso, 2019, nós estávamos muito mais livres. Mas foi um tempo difícil. Porque não é pela economia de Campos que nós estamos diminuindo a dependência dos royalties. É porque os royalties, quando diminuem, ele ocupa um espaço menor. Então, assim, nós estamos num momento muito difícil e eu estou vendo que as pessoas estão construindo e reproduzindo. A cidade de Campos tem 170 mil pessoas abaixo da linha da pobreza. É esse o discurso que nós vamos ter. O que é prioridade nessa instituição? Isso está atrelado, é verdade, aos grandes... as grandes identidades, não existe essa coisa meio centrão, né? É o centrão. Se está ali, eu vou. Se está aqui, eu vou. Não, nós temos clareza, dialogamos com todos. Eu fui reitor do Instituto Federal Fluminense, dialoguei com o governo do presidente Bolsonaro, porque não estou dialogando com o Bolsonaro, é com a presidência da República, é com o governo federal. Eu sou reitor de uma instituição. Eu conversei com o governo Temer, eu conversei com o governo da presidente Dilma. Então, o gestor é isso. O gestor. Agora, na campanha, por isso nós vamos dizer, qual é o projeto de cidade? É uma cidade que vai... Quais as bandeiras que vão nortear a visão estratégica de cidade? E isso está ligado ao movimento que você está atrelado.
É um movimento, por exemplo, para mim, trabalho e renda é eixo estruturante. Temos que trabalhar com renda e trabalho. Aí você pega formação profissional de acordo com o TCE do município de Campos. Nós gastamos uns 400 ou 500 mil reais em formação profissional. Lá no município de Maricá, só o IFE está fazendo um projeto de 24 milhões de reais para preparar 1.600 técnicos. Eu vou repetir, 24 milhões de reais. Aqui em Campos gastou 500 mil. Então, eu quero dizer assim, quais são as prioridades? Ciência e tecnologia. Ciência e tecnologia, na rubrica de ciência e tecnologia, não gastou nada. Não gastou nada. Eu vou dar um outro exemplo. Agricultura. Né? Só para fazer esse exemplo. Para mim, a agricultura é estratégica, porque é isso que vai ajudar a gente a romper esse modelo futuro. O governo Vladimir, de 2005 para cá, foi o governo que menos investiu em agricultura, tirando o Rafael Diniz, porque não tinha dinheiro para fazer investimento. Então, você compara com Rosinha 1, até Rosinha 2, você compara com Alexandre Mocaibe, é quase a metade. Estou falando dados do TCE, orçamentariamente. Ah, mas isso tem outras pastas que também usam, mas também lá tinha. Habitação popular, zero. Habitação popular, zero. Isso é importante. Nós temos um estudo no IFE que nós temos um déficit de 15 mil casas populares. 15 mil. E não gastou nada. Então, isso não é prioridade. Agora, asfaltar. Aí choveu ontem. Você já começa a ver as reclamações, há umas 3 semanas atrás. Porque é muito barato fazer recapeamento sem nenhuma estrutura interna. A Pilinca, por exemplo, lá, tinha que fazer uma reestruturação toda na parte de coleta de esgoto, porque aquilo há anos aquilo não é feito. Se todos, por exemplo, eu me lembro uma metáfora, todos derem a descarga ao mesmo tempo na Pilinca, explode tudo lá. São 9 horas, eu preciso fazer outra pergunta, porque senão... Não, mas eu só quero dizer que as bandeiras é que vão pautar o debate político do próximo ciclo. Então, eu quero dizer que Campos, a economia de Campos, infelizmente, está muito fragilizada, e o que mostra um pouco é porque nós executamos 3,3 bi no ano de 2023, e isso dá uma sensação de que a economia viveu. É como colocar adrenalina no coração das pessoas. Está vivendo de adrenalina, royalties, está colocando adrenalina, está parecendo que está vivo, mas infelizmente os sinais são muito difíceis e a gente vai ter que entrar nesse debate. Já são 9h01, chegamos ao horário do final do programa. Eu vou fazer 2 perguntas para você, peço que você tente resumi-las, não vai dar tempo de fazer mais nada. A primeira é só uma observação, quer dizer, a questão do SS. Fernando da Barra tem o Porto do Açu. Macaé tem todas as empresas do petróleo, Halliburton, enfim, e que tais. Isso dá uma diferença muito grande de acesso. E Maricá, hoje, é o que Campos foi nos anos 90, né? Em termos de novos jazidos. Então, há diferenças também nessas analogias, que tem que ser observadas. No entanto, não é isso que eu quero falar, não. Quero falar da questão, você falou... Lembrou que tem a pré-candidatura de Carla pelo PT, acho que também temos que ser justos, tem a pré-candidatura de Hélio Anomal também pelo PT prefeito, são 3 pré-candidaturas, a sua uma delas. No entanto, de Carla, eu sou leigo, né? E como você também todos aqui são leigos, e a gente tem que procurar a opinião especialista. Eu ouvi, em 28 de outubro, 6 juristas muito respeitados na comarca, né? A saber, Robson Marcel Júnior, procurador da Alerj, Priscila Marins, Vitor Queiroz, promotor de justiça com vasta experiência eleitoral, João Paulo Granja, advogado do Grupo Folha, José Paz Neto, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Campos e ex-procurador do município no governo Rafael, e o Gabriel Rangel, que é subprocurador atualmente do município de Campos. Todos eles com vasta experiência eleitoral. E, assim, Priscila, Vitor, João Paulo e Gabriel são categóricos a dizer que não pode, porque toda a jurisprudência do TSE e do Supremo em relação à figura jurídica que eles chamam de prefeito itinerante, diz que não pode. Toda ela.
toda. São vários casos julgados. Né? Inclusive casos análogos ao da prefeita Clara Machado, onde ficou definido que não pode. Quem diz que talvez possa são o Robson e o Zé Paz. Agora, talvez possa é o seguinte, pode mudar a interpretação. Ora, não precisa sacar não precisa ser jurista, precisa entender de lógica. Se ela puder mudar, é porque hoje não pode. Né? Então, nós temos aí esse impedimento jurídico. Né? Com base em toda a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do TSE sobre a questão do prefeito itinerante. Essa é a primeira pergunta. A segunda, ainda guarda a relação com o Bolsonaro e com o movimento que o Vladimir fez de aproximação com o Bolsonaro, sobre como vai ser essa eleição municipal. Dois cientistas políticos que eu reputo os mais conceituados do Brasil, Antônio Lavareda e o Felipe Nunes, respectivamente, CEOs de dois também institutos muito conceituados de pesquisa, IPESP, o Lavareda, e o Aquaeste, o Felipe Nunes, disseram coisas muito semelhantes. Né? A eleição de 2016, municipal, foi a do Novo. A de 2020 foi a da Covid. E a de 2024 vai ser o reflexo da bipolaridade nacional Lula-Bolsonaro, esquerda e direita. Mas eles fazem um porém. Quanto maior a cidade, mais isso vai aparecer. Por exemplo, São Paulo, Ricardo Salles e Boulos, com Tabata Lips na centro-esquerda. Só para dar um exemplo. Quanto menor a cidade, mais as questões cotidianas da cidade, comezinhas da cidade, aparecem. Campos tem mais de 300 mil eleitores cadastrados a votar em 6 de outubro, daqui a 7 meses e 5 dias. É uma cidade que tem porte médio. Então, são duas perguntas. A situação de Carla, também lembrando a condição de Aline, também como pré-candidato, e se você vê a reprodução disso aqui em Campos, e é bom lembrar que em Campos, no segundo turno presidencial de 2020, de 2022, Bolsonaro teve 63,14% dos votos válidos, ou 171.999 votos, e Lula teve 36,86% dos votos válidos, ou 100.247. Aloysinho, eu acho que só para a gente fazer uma importante pontuação, eu vou usar aqui uma frase de Einstein, que ele diz o seguinte: insanidade é a gente ficar fazendo a mesma coisa sempre e esperar resultados diferentes. O grupo político que hoje está à frente da prefeitura esteve aqui em vários momentos à frente da nossa prefeitura dos últimos 25 anos, e essa realidade que Campos vive hoje é de responsabilidade de decisões equivocadas também desse grupo político, seja afastando ou seja aproximando movimentos. Portanto, Macaé descobriu o seu futuro, São João da Barra descobriu o seu futuro e Campos está patinando, e não me parece que fazendo a mesma coisa nós vamos descobrir esse futuro. Isso é um ponto. O segundo é o seguinte: a candidatura a possibilidade da candidatura de Carla Machado incomoda profundamente o grupo que está frente à prefeitura, a ponto de ameaçar com talvez aquilo que eles acham de mais relevante na sua história, que é a própria Rosinha ser candidata naquele território. Então parece que é briga de território. Não mexa aqui no meu terreiro não, que eu não mexo lá não. Então nós temos que acabar com essa ideia de território, de quintal. Campos não é quintal. Campos é muito importante na história nacional, pela sua cultura, pelas suas defesas, pelos seus potenciais, e portanto a gente não é território, não é quintal de ninguém. Não tem dono aqui. Então nós vamos para esse debate. Eu acho que a Carla Machado incomoda muito. E a Carla Machado, eu tenho certeza absoluta, ela vai estar protagonista nesse processo, independente do papel que ela tem. Eu não tenho dúvida disso. E eu vou estar construindo junto com ela e com o partido e com a federação e com todos aqueles que querem um futuro diferente, nós vamos estar junto construindo. Esse é um temor que as pessoas têm, da possibilidade, inclusive, de estarem juntos, o professor Jefferson, a Carla Machado. Isso mexe com alguns cenários. Né? Então, assim, nós vamos estar juntos para o desespero de alguns. Porque nós vamos para uma disputa honesta, em proposta, mostrando que Campos está numa rota que, se continuar assim, nós temos tempos muito,
muito difíceis e daqui a pouquíssimo tempo. Nós estamos diante da última oportunidade orçamentária, última, porque os royalties da cidade de Campos, em virtude da maturidade dos postos, está em declínio. Houve um suspiro e nós vamos perder de novo. Então, a Carla Machado, hoje, é um player importante, ela é uma atora importante, nós vamos estar juntos nesse debate. Quem dá a palavra final é o TSE, é o tribunal. Então, enquanto os juízes não derem, e se der de alguma maneira que for contrário, talvez, ao anseio da nossa deputada, né, então o que nós vamos fazer enquanto partido, nós estamos juntos, dialogando, construindo, aguardando e sabendo que uma candidatura que tem a Carla Machado como parte desse processo incomoda muita gente, não tem interesse que isso aconteça e tudo que puder ser feito para boicotar isso, vão fazer. E eu quero dizer que nós vamos fazer o contrário. Tudo que eu puder fazer, e eu tenho certeza que eu posso falar isso em nome do partido, né, porque assim a nossa presidente o falou conosco, né, nós vamos esgotar todas as possibilidades. Nós temos que ter o de melhor para apresentar para a sociedade. Nós temos que mostrar que nós temos quadros muito competentes. Nós vamos articular pessoas muito competentes dessa cidade, que não se sentem contempladas com esse modelo de cooptação política que acontece nas lideranças populares, né, desse uso indiscriminado de dinheiro público por meio de contratos inexistentes, explorando o trabalhador, né, usando o dinheiro público para cooptação das pessoas, das instituições. Não pode, nós temos que ter uma cidade republicana. Então, a Carla Machado vai ser um agente político muito importante para o desespero daqueles que acham que o jogo tá posto, tá feito, e é cada dia na mídia, todo dia isso, né? É isso, é primeiro turno, e todo dia é primeiro turno. E eu aprendi que quando uma inverdade é contada muitas vezes, inclusive os nazistas falam sobre isso, né? Ela se torna uma verdade. Não vão ganhar pela insistência, não vão ter que ganhar no debate político, no debate de cidade. Nós vamos discutir, dialogar com as pessoas, mostrar quem tem experiência de governança, quem pode mostrar como lida com o dinheiro público de maneira proba, né, com prioridades que de fato seja a prioridade das pessoas, mas olhando para o futuro, para o trabalho, para a renda. A juventude quer oportunidade. Os senhores e as senhoras querem que seus filhos estejam encaminhados. As senhoras e os senhores querem ter um emprego, ninguém quer ficar embaixo da asa de prefeitura, não. As pessoas querem ter autonomia, e para isso você precisa investir nos vetores econômicos que vão permitir isso, não para atrelar as pessoas, ficarem gratas a mim. Ah, que bom que eu consegui uma posição na prefeitura pelo vereador tal, pelo prefeito, Não, eu quero estar lá por mérito, as pessoas querem dignidade, as pessoas não, elas se submetem a determinadas relações de trabalho que não reconhecem os seus direitos, é porque não tem emprego, é porque então as pessoas estão desesperadas. Eu encontrei um rapaz que perdeu o emprego de segurança, né? E aí depois eu perguntei, cara, mas como é que você está se virando? Ah, não, graças a Deus a minha esposa conseguiu um RPA no tal lugar assim. Então é assim, as pessoas estão desesperadas e, portanto, se submetem a isso, não importa, direito trabalhista, não estou com dinheiro para comer. Então é isso. A relação de trabalho, se não tiver permeada pelo Estado, pelo direito, as pessoas vão trocar trabalho por comida. E é isso que aconteceu aqui na história. Quantas usinas de cana-de-açúcar nós tivemos problema seríssimo de trabalho escravo aqui nessa cidade? As pessoas iam trabalhar, ficavam devendo na venda. Elas iam na venda, não tinham dinheiro, mas iam na venda. Quando ganhavam o dinheiro, estava tudo pago na venda porque não tem dinheiro. Então, essa relação, infelizmente, é o desespero. E as pessoas se submetem a esse desespero. Por exemplo, o RPA aumentou 500% o valor de RPA no orçamento da Prefeitura de Campos. Era 16 milhões no orçamento de 2021, terminou em 2023 com 90 milhões. 90 milhões, nossa, aumentou 500%. É o emprego que mais cresce em Campos, chama-se RPA. Então, assim, e as pessoas se submetem a isso porque precisam. Se submetem a isso porque eu não tenho o que comer, eu vou. Ah, só quer que depois eu vou lá no comício, eu vou. Só quer que eu vou para uma movimentação na Câmara para ser contra. Quem o senhor quer? Porque a pessoa está desesperada, ela não pode perder essa oportunidade. A gente entende o desespero. O que a gente não entende é como as pessoas continuam explorando o trabalhador. E essa é a relação aqui da nossa cidade. Uma cidade marcada pela escravidão, onde as pessoas se submetem a determinadas
rotinas e relações, porque não tem outra alternativa. Entre eu comer, eu dar um mínimo de dignidade para o meu filho, para minha filha, para minha esposa, para o meu esposo, eu me submeto a isso, em nome de uma possibilidade futura que, infelizmente, com a reprodução dos grupos políticos que aí estão, nós não vamos avançar. Ou a gente muda, ou o campus vai amargar tempos muito difíceis e muito em breve. E nós vimos o que é isso. Nós vimos o que é isso. Né? Só para vocês terem uma ideia, em 2020, a execução da prefeitura, o último ano do governo Rafael, foi arrecadação 1.700 bi. 2023, 3 bi de arrecadação. Empenhou 3.300 bi. Então aumentou em dobro. Porque nós fizemos muito esforço, a prefeitura com política. Não é verdade. Foi apenas os royalties e algumas transferências, como o Fundeb, que melhoraram, e isso dá uma sensação de melhora. Infelizmente, nós estamos queimando tudo. Não tem um dinheiro de poupança. Servidor público, eles tiraram quase toda a poupança do servidor público da Prev Campos e não devolveram, não. E nós vimos o que acontece. E o último ano de Rosinha, é importante dizer isso aqui, a prefeitura gastou a mais do seu orçamento 1,2 bilhão. Gastou 3 bilhões e arrecadou 1,7 bilhão. Isso é uma inconsequência, uma irresponsabilidade. Foi só para tentar ganhar a eleição. E é isso que acontece com esse grupo político que olha a nossa cidade como um território, como um terreno, como um quintal para as suas ambições políticas. Nós temos compromisso com o futuro das pessoas, o futuro dessa cidade, para a gente mudar estruturalmente. É fácil? Não, não é fácil. Mas toda longa caminhada começa com o primeiro passo. Se a gente não começar agora, eu acredito que a gente não vai ter muita chance. Aí o empresário vai amargar ainda mais, aquele que tem um apartamento, tem uma casa, vai desvalorizar, porque nós vimos há quanto tempo não se lança um novo empreendimento em Campos. Agora está saindo um prédio, agora. Mas não é porque nós vimos 6 anos sem royalties, destruiu a cidade. Só que o problema é que o futuro aponta para isso. E nós não estamos com mecanismos que mostrem nenhum. Não tem nenhum indicador que mostra que estão tendo mudanças estruturais ou apontam para isso. Nenhum indicador econômico, nenhum. O que está acontecendo é que com o volume de royalties, de obras que estão acontecendo, você paga o ISS, essa diferença. A coisa se aumentou 15 milhões, mas é justamente das empresas que prestam serviço à prefeitura, que antes não estavam prestando e agora prestam. Isso gera um volume, mas isso é apenas uma espuma, não é uma onda consistente. E é isso que nós vamos debater, é isso que nós precisamos debater. A economia de Campos está estruturalmente comprometida. E nós jogamos 20 anos na lata de lixo. Todos os indicadores nossos são muito ruins, muito ruins. A maioria deles, né? Vou falar todos, a gente sempre pode pecar pelo excesso, mas os indicadores são muito ruins. E essa relação Bolsonaro, que a Luiz perguntou? Olha, eu quero dizer o seguinte, nós temos 100 mil pessoas que no mínimo vão dialogar com a gente, que foi a votação do presidente Lula. Eu tenho certeza absoluta que a campanha que o prefeito fez com o governador para o Bolsonaro aqui em Guarulhos, aqui nas regiões, levou alguns votos para o Bolsonaro, mas não quer dizer que são pessoas bolsonaristas. Eu tenho certeza absoluta que várias pessoas que votaram no Bolsonaro votaram pelas fake news, do medo que a minha casa vai ser tirada pelo PT, que vai ter mamadeira não sei de que lá na escola, e vai fechar a minha igreja. Aqui na minha casa, a pessoa que trabalha na minha casa diz, olha, estão dizendo que vão acabar com o Pix. Então, assim... Mas essa crítica que foi feita até por um representante do PT em relação ao fato de Vladimir estar dialogando com o governo federal e está posando em fotos com representantes do governo Bolsonaro, quer dizer, com pessoas ligadas ao governo, com a família Bolsonaro. Você acha que é uma crítica correta? Olha, eu fui gestor, e o gestor tem que dialogar com todo mundo. Não é isso. Agora, o Vladimir está mostrando que ele tem uma afeição pelos bolsonaristas. Mesmo diante de golpe no Brasil, mesmo diante de todos os escândalos, eu me aproximo. Né? Para mim não é importante. Né? Então, é a bandeira e está mostrando. Né? Para mim, o Vladimir é um grande centrão, com todo o pejorativo dessa palavra e o mal que faz ao Brasil. Né? É aquele que, onde está, eu estou, e gosta
gostam, né, do movimento da política na perspectiva, inclusive, financeira. Então, eu quero dizer que o negócio da política, o Centrão adora esse negócio da política e quer estar onde tem um recurso para eu poder fazer determinadas ações. Algumas são ações importantes, né, mas tem muitos desdobramentos dessas ações e dos interesses. Né? A gente viu nessa história de Campos de 33 bilhões, algumas pessoas se enriqueceram muito numa relação ilícita com o poder público. Muitas pessoas. E a maioria da população ficou pobre. Então, é interesse, sim, a gente ter volumes de recursos. É importante, Campos precisa. E, portanto, no exercício, como gestor, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu fiz isso, dialoguei com o governo do Bolsonaro, porque eu conversava com o governo federal. Eu sou instituição federal, tenho que conversar. Mas eu tenho que conversar com o governo Temer, tenho que conversar. É lógico que eu tenho que conversar. E isso é republicano, isso é gestão. Eu não vejo nenhum problema. Agora, é importante dizer que aqueles que eu faço questão de tirar foto, né, eu tenho que assumir. Né? Eu estou trabalhando com pessoas, né, que boicotaram a vacina no Brasil, que foram responsáveis, quase metade das mortes no Brasil poderiam ser evitáveis, é só fazer uma comparação com a média internacional. Se para mim isso não é importante, acabou praticamente com a Amazônia, os Yanomamis lá quase foram dizimados historicamente. Se para mim nada disso ficar desmobilizando política, usando dinheiro público para romper a lei eleitoral, porque foi um escândalo a eleição de 2022, um escândalo, mais de 50 bi que o Bolsonaro teve na sua campanha, usando o recurso público de maneira... Nunca acreditou no Bolsa Família, mas usou isso no último ano de governo como se fosse porque era um desespero eleitoral. Desmobilizou o Brasil inteiro, no campo da saúde, no campo da educação, no campo do meio ambiente. Se para mim não importa estar ao lado dessas pessoas, é isso. Aí vai mostrar quais são as prioridades, o que eu gosto de fazer. Agora, enquanto gestor, eu entendo que esse é o papel das pessoas, deixando claro. E o governo Lula tem o seguinte: esta semana nós vamos anunciar pelo PAC um conjunto de obras, inclusive, acredito que a nossa cidade vai ser contemplada, porque o presidente Lula, a gente faz política de Estado. Então não é porque o Vladimir aparece na foto com Flávio Bolsonaro, com a Michele, que Campos vai ser prejudicado. Campos vai ser beneficiado pelo PAC, porque o governo do presidente Lula não é um governo rancoroso, é um governo democrático, republicano. Nós somos do Estado brasileiro, é dinheiro público, não é para as minhas ambições políticas. Portanto, é esse o modelo que a gente quer mostrar. Não é porque essa associação vota em mim que eu vou liberar mais recurso para ela. E quando eu libero, eu cobro a fatura dela. Não, a gente não faz isso. A gente vai fazer política com P maiúsculo nessa cidade. Né? Política de Estado. Muito bem. Muito bem. São 9h21. Quero te agradecer por hoje. É muito bom sempre poder contar com você aqui. Vamos estar outras vezes juntos. E aí, nessa sequência, já conversamos aqui com pelo menos 3 pré-candidatos. Em janeiro, né, na última semana ali de janeiro, conversamos com o Alexandre Buchaú. Na sexta-feira passada conversamos com o Sérgio Mendes, hoje com você, e assim, né, vamos seguir. Agradeço muito pela presença, muito obrigado, tenha um bom dia, um bom final de semana e até a próxima, amigo. Bom dia. Valeu, deixa eu chamar. Agora você foi curto demais também, ó. Mas. Não, você tinha desligado, quero dar um bom dia. Não, para aí. Vamos agradecer aí esse tempo, ouvir. Né? E como está adiantado a hora, mas foi um grande prazer e espero estar aqui outras vezes para a gente poder conversar sobre o futuro da nossa cidade. Deixa eu chamar a bancada aqui para se despedir de você também, do programa. Naturalmente, o Jornal Folha da Manhã, de amanhã, trará aí trechos dessa entrevista também, aí com o Aloysio e com o nosso querido Rodrigo. E eu começo fechando aí pelo Rodrigo. Obrigado por hoje, Rodrigo. Obrigado pela semana. Valeu sempre. Muito bom a sua presença aqui nessa bancada. Bom dia e bom final de semana já. Eu que agradeço a parceria de sempre sua, do Aloysio,
do Beto aí na técnica, um abraço especial também ao Jefferson. Obrigado mais uma vez. Legal. E a você também, Aloysio. Antes, Jefferson, só se me permite dar uma sugestão, depois até lá no grupo já tem o grupo de WhatsApp do blog Opiniões, que é do Aloysio, e aqui do programa, tem lá o link deste programa de hoje, você pode acessar, que tem todos os comentários lá no streaming do Face. Se quiser responder, interagir lá com o pessoal, ele fica ativo, tá bom? E tá certo? E a você, meu caro Aloysio, muito obrigado por hoje. Também um bom já final de semana, e confirmando amanhã no Jornal Folha da Manhã essa parte dessa entrevista aí também com o Jefferson Manhães. Obrigado, Aloysio. Obrigado, Cláudio. Obrigado, chefinho, pela entrevista. Peço desculpas por ter chegado atrasado. A você e aos colegas de bancada e aos ouvintes, telespectadores. Obrigado, Rodrigo. Só registrar algumas coisas que eu recebi aqui, já no final, na parte final da entrevista, por isso que eu não falei antes. Mensagem do Elinho Anomal, também pré-candidato a prefeito do PT. Bom dia, está falando comigo, né? Bom dia, você está correto, falou nas candidaturas. Acho que falta com respeito com quem tem mostrado dentro do PT, Elinho Anomal. Então está aí registrado a mensagem de Elinho. Um abraço, Elinho. Elinho é um grande companheiro, sabe, Aloysinho? Eu peço desculpas, Elinho, porque a gente estava falando sobre a Carla, mas o Elinho também é um quadro importante e um potencial candidato nosso. Que bom que a gente tem pessoas que querem se colocar juntos para esse debate. Ele vai estar próximo aí, nós vamos estar juntos para esse debate, seja quem for a nossa candidatura para o pleito de 2024. Também registrar algumas coisas na última fala de Jefferson, quando ele fala de um grupo se perpetuando no poder em Campos e usa São da Barra como se fosse algo diferente. Vamos lembrar que o mesmo grupo está no poder há 6 mandatos. Né? 2 de Carla, 1 de Neto, eleito por ela, depois brigou, Carla de novo, sai porque perde a maioria na Câmara, Carla Capucci. Né? São 6 prefeitos do mesmo grupo. Né? Então não é tão diferente assim São da Barra de Campos, a não ser quem ignore isso. Em relação à possibilidade de Vladimir vencer no primeiro turno, Jefferson usou uma frase, acreditou a algum nazista. Não, ele tem um nome, Joseph Goebbels, ministro da propaganda de Hitler. Isso. Repetiu uma mentira 1000 vezes. Joseph Goebbels, jornalista, né? Ministro da propaganda. Ministro da cultura do regime nazista. Não, da propaganda. Propaganda e cultura, né? Mas propaganda, parte para propaganda. Quem diz que Vladimir pode vencer o primeiro turno não são as pesquisas. As pesquisas de 2023, as 3 disseram isso. A saber, GPP de março, Iguape, encomendada pelos Bacelar de julho, e a Prefab Futuri, que tem dissonâncias em relação ao censo do IBGE, que a gente sempre destacou aqui, que deu a vantagem maior. Agora, quem diz isso não é a imprensa, não é partidário, são as pesquisas. E ignorar isso é como o bolsonarista que ignorou todas as pesquisas que diziam que o Lula venceu a eleição. Mas é preciso contextualizar, Aloysinho. Sempre contextualizado, Jefferson. É por isso que todas as pesquisas, todos os pré-candidatos foram ouvidos, inclusive você. Todas. Todas. Você e os demais. Você, Sérgio Mendes, todo mundo foi ouvido. Tiago Rangel, todo mundo foi ouvido. Todas elas foram interpretadas por vocês. Agora, o que apontam são as pesquisas, não é a imprensa. Isso é bom deixar claro. Como os bolsonaristas dizem que foi a imprensa que... Não, quem dizia eram os institutos, né? E se confirmou nas urnas, né? A imprensa... Desculpa, Luizinho, porque eu caí aqui, acabou a bateria do meu computador, desculpa. Não, tranquilo, é só fazer esse apontamento que eu julgo importante. Mas, Luizinho, eu acho que não tem mais tempo, né? Mas quando você faz a leitura da pesquisa, qual de fato tem um valor
neste momento, com tanta antecedência, tendo apenas uma candidatura que toda hora fica se colocando na mídia, que é natural de quem está no governo, né? Então a gente tem que olhar mais as intenções de voto na perspectiva espontânea do que quando você passa um conjunto de nomes, porque naturalmente o prefeito está mais exposto e todos os outros não se apresentaram. É só nesse sentido, mas você também sempre, você faz essas colocações, eu não tenho dúvida nenhuma, e é bom, eu acho que a última, a terceira, você nem deveria mencionar, porque claramente é tendenciosa, e mesmo alertando isso, quando a gente fala do seu resultado, pode parecer que se confirma, né, mas ela é completamente fora de posição. Mas é só nisso, mas eu acho que isso é um outro debate, e nós estamos preparados aí para o debate do município, enquanto pessoas que têm vontade de mudar essa realidade. Sim, só para lembrar também, desculpa, que todas as pesquisas de 2021 apontavam a vantagem de Lula. Ela se confirmou em 2022. A liderança, ela é proporcional também na votação espontânea. A liderança de Vladimir, também na votação espontânea. Se uma pesquisa mudar isso agora está certo. Ele está nadando sozinho. Está falando de pré-candidatos. Se a partir de março, julho, agosto, quando tivermos as candidaturas já consolidadas, isso tiver alteração, se isso tiver alteração, logicamente vai ser noticiado. Logicamente. Agora, Luizinho, eu não estou negando isso, mas eu quero, por exemplo, em algumas delas, não sei qual exatamente, a intenção de voto de quase 30% em Vladimir, mas 50% da população, mais de 50% ainda não tinham candidato na espontânea. Então, eu estou só ponderando que a espontânea não mostra exatamente este resultado. Isso não significa que o prefeito não tem uma vantagem muito grande e expressiva, é claro, mas é bom colocar isso. Se mais de 50% em uma dessas pesquisas não tinham candidato a prefeito. Então é 27% da outra metade de 50%. Então isso, eu estou falando de votos consolidados, mas isso é uma discussão boa. Eu acho que esse não é negar não, tá, Luizinho? Eu estou aqui só apontando que a gente precisa trazer outros elementos, né? Tem uma rejeição que cresceu nas 3 pesquisas, que isso não foi apontado. Quem diz que o governo é bom e regular não necessariamente vota no governo. Com certeza quem disse que é ótimo vota no governo. Quem disse que é ruim, péssimo, não vota no governo. Mas esse meio pode ou não votar. Nesse momento ele é o mais conhecido, mas tem um campo de disputa. Então é só nesse sentido, tá? Não, logicamente que se você tem mais de 50% na votação espontânea, essa eleição está matematicamente aberta. Agora, a tendência que essa migração do espontâneo para decisão, do que está em aberto no espontâneo para decisão, siga a tendência da estimulada, é também muito grande, né? Isso ocorre em qualquer pesquisa do mundo, né? Sem dúvida. O que a gente faz é retratar a pesquisa, e sempre colocando os senões. Por exemplo, você está pré-FAB, todo mundo sabia que era bolsonarista, e estava levando para cima. Pré-FAB não, desculpa, Brasmarket. Como a Vox Populi, botava para cima Lula. São institutos que não merecem credibilidade, né? Brasmarket para Bolsonaro e Vox Populi para Lula. Agora você tem os institutos, né? Você tem, por exemplo, IPESP, Coaesp, que eu citei aqui, e o que mais acertou de todos é o MDA. Acertou no primeiro e no segundo turno. O mais acertou. Agora, a pesquisa mostra uma coisa e a imprensa reflete, ouvindo todos os atores, né? O papel é esse. Tudo bem, gente. A gente vai para esse debate, eu estou muito esperançoso que a gente vai para um bom debate. Eu acho que todos ganham. Valeu. Gente, 9h32. Aloysio, confirmado amanhã, então, Folha da Manhã bem cedo nas bancas com parte dessa entrevista e toda essa movimentação do tabuleiro político que cada vez mais vai ganhando aí movimentações mais rápidas e mais agressivas de finalizando começando a finalizar essa corrida para a pré-candidatura. Obrigado por hoje também. Bom final de semana para você. Eu só queria a última coisa. Em 2018, com base nas pesquisas,
eu afirmei, Bolsonaro vai se eleger presidente. Fui chamado de fascista pelos petistas. Em 2022, nas pesquisas eu falei, Lula vai se eleger presidente. Fui chamado de petralha, de esquerdista, esquerdopata. No entanto, os resultados se mostraram, né? Enfim, é só isso. Tá, mas essas eram pesquisas na campanha. Não eram pesquisas com tanta antecedência, não dava para afirmar, né? Mas sim. A de Bolsonaro, sim. Embora um ano antes, Datafolha feita em agosto de 2017 apontava que sem Lula, Bolsonaro era o segundo. Então não é tão recente assim. A tendência estava lá. E todas as pesquisas, todas elas, mesmo com Lula preso em 2018, e foi assim até 2022, apontavam que ele era o favorito. Todas. Isso. Todas. Mesmo que ele preso. E aí a pressa para prendê-lo, né? E para fazer qualquer coisa, né? Eu nunca vi, Luizinho, um processo da segunda instância posto no sistema às 17 horas e o da primeira instância 17h05, o Moro foi lá e cacifou. É porque estava com muita pressa de ser ministro e ir para o Supremo Tribunal. E hoje, que fim que se deu, né? É muito impressionante isso. E oxalá isso não ocorra com o Bolsonaro, como Gilmar Mendes andando em declarações aí pré-julgando, oxalá os mesmos erros não ocorram com o Bolsonaro, para não dar o mesmo problema, né? Que é a anulação do processo. Concordo. Todo mundo tem que ter direito à ampla defesa e não pré-julgamento. Todos. Minha gente, até segunda-feira com mais uma edição do Folha no Ar. Bom dia para vocês, obrigado a você que nos acompanhou aqui, Jefinho, meu caro Rodrigo e a Luísa. A gente volta na segunda. Oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.